Fala pessoal, estamos aqui no mais um Pumpcast e agora com uma pessoa de peso aí. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio. E a gente sempre tenta trazer aí pessoas de grande porte, com muita experiência, para estar compartilhando muito conteúdo com vocês. E hoje o nosso tema vai ser sobre nutrição, produtividade e empreendedorismo. Eita. Seja bem-vindo, Brunão, Bruno Araújo. O cara aí tem uma formação muito top, graduado em nutrição, especializado em nutrição comportamental, esportiva e efeito rebote. Poxa, muito obrigado, Pedro, Caio, cara, satisfação imensa aqui estar na Pump, no estúdio de vocês, obrigado pelo carinho e até a recepção aqui no momento, e vamos sentar bronca nos assuntos. Cara, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, vamos falar de muita coisa. A gente aqui, antes de iniciar, já tava rolando aqui, segurando para começar o podcast. Brunão, muito show te ter aqui. Obrigado. Você é um amigo aí de longa data, de outras experiências de vida, né? Exatamente. Varejo que diga. Varejo. E a gente tá se reencontrando nessa mesa, cara, é uma satisfação enorme. Ver aonde nós estamos hoje, da onde a gente saiu, aonde a gente tá hoje. E queria que você se apresentasse, compartilhasse um pouco aí do seu propósito, um pouco de quem é o Brunão. Tá certo. Pedrão, verdade, cara. Parabéns a você também pelo espaço, pelo seu progresso. Como você falou, a gente é de longas datas, 8 anos. A gente literalmente trabalhou no mesmo espaço e, cara, é satisfatório demais ver você crescendo e ascensão, Caião, cara, uma sociedade gigantesca vocês dois aqui. É recíproco, hein? Esse sentimento aí é Pois recíproco. E se reencontrar num espaço desse é genial. Assim, a gente começa a ver o quanto que comunicação, foco e força de vontade abrem portas, cara. E eu acho que dá pra vocês crescerem muito ainda, cara. E quero estar próximos a vocês quando isso acontecer. E com certeza vai estar aí. E esse aqui já é um passo a mais, né? Sem dúvida. A gente nessa mesa, com toda essa parte de produção, já é um grande avanço. Sem dúvida. Bom, cara, falando um pouco sobre mim, eu entrei na área da nutrição por autoajuda, né? Eu precisava de ajuda. Eu era uma pessoa extremamente magra, eu não tinha disciplina alimentar nenhuma, eu basicamente atribuía a comida à obrigação dela me proporcionar satisfação ou praticidade. Cara, eu era uma pessoa viciada em cachorro-quente, né? Inclusive, saiu um estudo que a cada salsicha que a gente come, a gente perde 36 minutos de vida. Não sei se até o fim desse podcast... Caraca! Então, eu vou até fazer os cálculos aqui de como foi minhas experiências com hot dog. Então, cara, eu precisava de uma orientação, eu não tinha noção nenhuma. Assim, eu entrava em academias, eu me sentia muito mal, porque eu achava que aquilo não me pertencia. Você se sente estranho, baseado na média das pessoas, tanto de aparência quanto a eficiência dos treinos das pessoas, as forças que elas tinham nos equipamentos. Eu falo, cara, isso aqui é muito difícil pra mim. Só que eu percebia que eu precisava buscar autoestima, precisava buscar saúde, e eu falei, bom, vou pra área da nutrição. Entrei lá com a ideia de até arrogante, baseado no que eu aprendia de YouTube na época, que já era uma coisa super resumida, não se tinha nada na internet, e eu achava que sabia muito até eu chegar lá, e como a gente estava conversando, até eu me deparar com um mapa metabólico e ver que, cara, o corpo humano é extremamente complexo. E aí, a partir daí, saí cru da faculdade, né, sem saber muito bem para onde eu queria. Como na época eu gostava de academia, eu pensei, bom, eu vou estudar um pouco da área do esporte, fui estudando bastante. Cara, eu sempre gostei de estudar muito artigo. E assim, a internet ela é um ambiente muito amplo. E nutricionistas que não abusam das ferramentas corretas ficam para trás, cara. Então, assim, hoje você tem PubMed, você tem Lilacs, você tem Cielo, um monte de Googles do meio acadêmico para poder obter informações e se aprimorar, se tornar diferencial no mercado. E isso me ajudou muito a obter conhecimento e começar a trabalhar por conta própria, que foi a minha grande ideia. Eu sempre tive em mente que eu queria trabalhar para mim, eu não queria ter patrão, e eu acho que deu certo até o presente momento, porque eu só dependo de mim até o presente momento aqui, que eu tô conversando com vocês. Bom, a área do esporte, a princípio, eu achava que seria interessante, porque eu penso, poxa, alimentação, academia, vaidade. A princípio, eu estava olhando muito para comida por ótica estética, e eu comecei a ver que a gente não pode tratar a área da nutrição como área da estética, até porque a nutrição nem é uma área da estética. Ela é uma área da saúde,
e da profilaxia da saúde. Profilaxia é quando você trata um problema. A medicina trata quando o problema já existe. Então, a partir daí eu tomei interesse em outras áreas, que foi, por exemplo, a área da nutrição comportamental, que era um problema para mim e eu não sabia, e eu comecei a perceber que isso é mais comum do que se imagina. Todo mundo tem algum grau de dependência alimentar ou maus hábitos alimentares que pode comprometer saúde, estética, performance, enfim, te levar até a depressão se você quiser falar de maneira mais profunda por conta de alimentação, cara. É uma coisa que impacta, tipo, 100% não só na rotina, mas como na vida da pessoa, né? Exatamente, porque nós seres humanos somos os únicos animais que usamos a comida para fins que transcendem a nutrição. A gente usa para confraternizar, para socializar, para se recompensar. E nessa, o último critério que a gente usa é o critério fisiológico. Você não pensa, nossa, quanto de H2O eu vou tomar aqui para fazer minha produção de ATP, para eu conseguir gerar energia. Você não pensa nisso. Você nem pensa na água como H2O, né? Se eu falar para você falar as últimas 3 refeições que você fez, talvez você não saiba. Porque você não usou critérios objetivos de escolha. Talvez foi a praticidade e o paladar que você definiu aqui. Bom, tá gostoso, tá acessível, eu vou fazer a refeição. Eu não vou nem falar a minha, porque eu tô com nutricionista na mesa. Exatamente. Então, cara, hoje a gente precisa corrigir essa pilastra da alimentação para corrigir um monte de outras pilastras na nossa vida, cara. Porque a comida mexe com a emoção, a gente usa comida como remédio, e a gente não percebe disso. A comida, na vida humana, ela virou um ansiolítico. Tô estressado, vou comer. Tô triste, vou comer. Fui promovido, vou comer. Fui demitido, vou comer. Ou seja, a comida, ela virou um fator decisivo de emoções. Então, às vezes, o tédio é uma capacidade de decisão alimentar. Tô fazendo nada, vou ali pegar um Doritos. Você não tá nem com fome. Você não tomaria essa decisão se fosse um prato de pepino. Se fosse um prato de chuchu. Você tá fazendo aquilo, você nem tá raciocinando do porquê que você tá fazendo aquilo. É um gatilho emocional, ou talvez uma cultura errada que você construiu com a alimentação, e que isso vai somando um monte de problemas e a conta vai chegando de maneira lenta ao ponto de você nem perceber. Que é uma coisa que nem... eu gosto de pedalar. E eu não sou de beber. E aí a minha esposa fez aniversário, fui beber e fui pedalar depois. Cara, você só percebe o quanto que o álcool faz mal quando você tá muito tempo sem álcool. Quando a pessoa toma álcool todo dia, ela fala, não vejo problema. Na verdade, ela tá acostumada a viver na baixa performance. Ela tá acostumada a viver no limite, na reserva, no tanque reserva da gasolina, e ela já se acostumou com aquilo. E aí, quando ela pode realmente explorar o real potencial dela com mudanças de hábitos, ela conhece um mundo que ela desconhecia. Cara, isso é maluco, porque entra muito até de como nós pensamos em relação à alimentação. É muito eu quero, eu gosto do que eu preciso. Sim. Que é justamente a parte técnica que você falou, né? Quanto de água que eu tomei hoje? O que eu preciso ingerir? Não, eu gosto disso? Eu não gosto, então nem quero mais, porque talvez seja a facilidade do consumo, né? Principalmente quem vive em grandes centros. Hoje, nem cozinho mais, eu abro o aplicativo aqui e já pego. Exatamente. Cara, praticidade de paladar hoje é os principais critérios de decisão alimentar. Então, tem que ser prático, tem que ser gostoso. E às vezes, tem que ser... Às vezes é prático, mas não é gostoso. O que eu tô tentando dizer com isso? A força que você tem para descascar uma banana, mesmo você tem para abrir uma embalagem de um chocolate. Qual que é o fator de empate? Isso é maluco, isso é verdade. O paladar. Então, por que você buscou o chocolate? Recompensa. Então, naquele momento, você não está escolhendo o chocolate por questões nutricionais. Você está escolhendo aquilo ali porque é satisfatório, é cômodo, é cultural às vezes. Só que você objetivamente nem sabe explicar por que aquela foi a sua decisão de escolha. E tem pessoas que entram, até chamam isso de procrastinação produtiva. A pessoa, ela se faz de produtiva até uma camada da vida, só que ela começa a procrastinar depois que essa página é executada. O que eu quero dizer com isso? A pessoa vai na feira, compra banana, abacate, folhas, batata, compra tudo, enche a geladeira. Só que ela tem os facilitadores na casa dela. Ela tem também uma bolacha, tem um biscoito. E aí, cara, tudo aquilo que ela comprou na feira vai pro lixo. Ou seja, ela fez certo até a página 2. O problema é executar depois que você já tem o estoque. Porque ali você tem que corrigir a sua capacidade de decisão. E aí, cara, você ter essa autonomia, você ser livre para falar, cara,
eu escolho o que eu quero comer. E não o que o meu corpo, o que o meu cérebro, ou o que os meus hábitos ruins estão decidindo por mim. E é difícil sair dessa bolha, cara. Eu tendo consciência disso, sei que é difícil sair disso. E muitas vezes isso daí, cara, você tocou numa dor que é minha, essa dor aí, viu, cara? Hum. E não é nem a bolacha, sabia? Porque, por exemplo, na minha casa a gente não tem um hábito de comprar muita besteira pra ter no armário. Então a minha mãe, por exemplo, ela faz compra, tem um monte de verduras e tudo. E quando eu fico períodos lá, às vezes o que eu gosto? Eu gosto de fazer churrasco. Pô, aí tá, não vou fazer churrasco, mas aí eu vou fazer uma alimentação pra mim, aí eu olho as verduras que às vezes eu passo na feira ou ela mesmo. Será que eu vou fazer? Não. Muitas vezes não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir meu aplicativo aqui, deixa eu pedir alguma coisa que eu gosto. Ah, e já que eu tô pedindo um aplicativo mesmo, já vou pedir alguma coisa que eu gosto. E aí daqui a pouco você já pediu um hambúrguer, você já pediu uma pizza, você já pediu várias coisas distintas ali e não é nada saudável. E volta no que entrou. Uma coisa interessante até que você tocou e que entra nessa questão do iFood é a questão do hábito, né? Que é muito difícil. Porque tem até no livro, acho que é no Poder do Hábito, que ele fala sobre o estudo que estava sendo feito com uma pessoa que teve um problema no cérebro e ela perdeu a memória recente, né? E quando eu falava, onde que fica a cozinha? A pessoa olhava assim, não sabia. Tá bom, quando você tá com fome e quer pegar alguma coisa, o que você faz? Ele levantou, foi até a cozinha, abriu a gaveta e pegou o negócio. Então, é puro hábito, né? E hoje as pessoas têm muitos hábitos relacionados à questão alimentar, né? Às vezes você não... É o que você falou, não quero comer um Doritos, mas eu tenho um hábito, às vezes, de durante a tarde pegar um petisco. Eu vejo minha namorada. Minha namorada, às vezes, ela tá sem fazer nada, ela abre o iFood e começa a olhar. É que nem a Shine. A Shine, ela abre e não quer comprar, ela quer adicionar as coisas no carrinho. E às vezes ela abre o iFood pra ficar vendo. Só que tem muitas pessoas que têm esse hábito pela essa facilidade e que às vezes nem percebe. E quando vai ver, tipo, tá chegando no iFood em casa, quase, né? E aí tem um grande problema, porque assim, a comida, a nossa fome, ela se ativa por gatilhos. Podem ser visuais, olfativos ou ambientais. Então, se você já tá com um gatilho visual, porque os caras vão fazer uma foto linda do melhor hambúrguer deles. Se você não tava com fome, agora você tá. Porque a fome, muitas das vezes, ela aparece através da idealização que você se permitiu ter. Você já idealizou, a fome apareceu. Aí você começa a fazer uma análise de possibilidade. É possível? É, então pronto. Agora eu vou ter que fazer essa refeição. Agora, se eu te oferecer um prato de melancia, já não é suficiente. Porque você já idealizou, a sua fome se modelou em cima dessa idealização e você já analisou a possibilidade de conseguir executar. Então, para pessoas que têm esses maus hábitos, o primeiro caminho que eu tenho que fazer é eliminar os facilitadores. Desinstala o aplicativo, apaga os contatos da pizzaria, não fica mais curtindo o Reels de restaurante, coloca lá não tem interesse, porque o gatilho aparecendo vai te fazer tomar decisões irracionais. E uma vez que a fome aparece, com fome você também é irracional. Você não usa lógica. Isso é um tema, inclusive, a gente estava falando um pouco aqui antes, né, um bate-papo sobre algoritmo. Hoje em dia, o algoritmo é um problema muito grande para quem tem compulsão alimentar e esses hábitos, né? Porque o algoritmo sabe que você gosta de ver isso e ele vai te mostrar cada vez mais. Exatamente. Então, primeiro que a internet, ela já é um mecanismo de publicidade. Se você está demonstrando interesse em estabelecimentos que produzem aquele determinado alimento e você é um potencial cliente, cada vez mais você vai receber aquele tipo de produto. Então, como que você sai disso? Sendo que aquilo atende às suas vontades, atende à sua cultura, atende ao seu poder financeiro, atende o seu tempo, atende a tudo. Sair desse limbo é muito complicado. Te entrega em casa ainda, né? Esse que é o problema. Exatamente. Então, por que eu vou dedicar 20 minutos para fazer um arroz, sendo que enquanto eu tô tomando um banho escolhendo um filme na Netflix, o iFood já tá trazendo a comida pronta. Então, eu já tenho uma otimização de tempo, um efeito de recompensa muito maior, fora que é mais saboroso. Existe fator satisfação. É pior que isso entra num dos problemas que eu tenho. Eu não tenho essa parte de compulsão alimentar ou de do nada abrir o iFood pra querer comprar algo. Mas, por exemplo, eu chego muito tarde em casa. A gente fica no escritório até 10, 11 horas às vezes. E quando eu chego em casa, eu não tô zero a fim de cozinhar. Né? Eu falo, pô, eu vou exatamente fazer isso. Eu vou tomar banho, vou me arrumar, eu quero sair, comer e dormir. Né? E só que quando eu abro o iFood, é difícil de 11 horas da noite eu falar, vou pegar uma comida, vou pegar um negócio. É sempre comida do lanche quando eu pego. Tá, vamos lá. Você falou de tempo, né? Cara, a gente tá em São Paulo. As coisas aqui são loucas. É trânsito, é trabalho, é estudo. A gente tá em produtividade constante. Até quando a gente dorme, a gente sonha com o nosso dia. Então, se desligar dessa rotina, não se desligar, mas saber encaixar os bons hábitos dentro dessa loucura é extremamente importante. E aí envolve um dos principais pilares que eu tento trabalhar com os meus pacientes é o organograma alimentar. Porque assim, você tem que ter um organograma. Porque você tem esse organograma para
todas as pilastras da sua vida. Com o trabalho, com o estudo, às vezes até com a sua hora de sono, com o tempo que você vai se dedicar com a sua namorada ou com seus amigos. E por que você não faz isso com a alimentação? Então é porque não está devidamente organizado. Então aqui a gente tem que destrinchar suas preferências e aversões alimentares, suas possíveis alergias, a dinâmica do seu dia, os momentos que você mais precisa de praticidade e os horários que você sente mais fome. Tendo essas informações, eu preciso elaborar algo que seja compatível com tudo isso para que você consiga dedicar os bons hábitos. Então, essa parte do organograma é como se você estivesse acrescentando uma nova função que você não atribuiu ainda na sua vida. Então, você precisa, em algum momento da semana, da sua folga, é natural que você tenha uma folga, para organizar seu roteiro alimentar. Sei lá, vou preparar minhas marmitas, eu vou roteirizar, materializar é muito bom, objetificar, por exemplo, pega a sua dieta, cara, pendura na geladeira, pendura na frente do seu computador, para você entender que você está dentro de uma mudança de hábitos. Porque se você deixar as coisas fluírem e esperar o seu gatilho da fome, o seu gatilho da sede, o seu gatilho do sono aparecer para você tomar essas decisões, você vai esperar acumular muito para tomar a decisão. E aí quando você acumula, provavelmente você precisa fazer tudo isso de maneira muito emergencial. E aí é muito ruim, cara. Porque você vai apelar para esses facilitadores. Legal, até é interessante que isso já entra numa das nossas primeiras perguntas, e até o pessoal entender de casa, a gente vai começar falando um pouco sobre alta performance, sobre produtividade, principalmente quem trabalha muito, e depois a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo dentro da nutrição, o lado comercial, marketing, estratégia que você está fazendo. Mas, dentro da primeira pergunta, eu quero entender exatamente como que a gente consegue construir uma alimentação saudável dentro de uma vida corrida. Mas antes disso, eu queria que você explicasse pra galera o que é a alimentação saudável para você. Ah, legal. Tá, cara, alimentação saudável... Primeiro, as pessoas acham que para você ser saudável é você viver uma vida infeliz, né? Porque a gente associa ser saudável com algo tedioso. Então, cara, eu tenho inúmeros exemplos de pessoas que têm um choque de realidade quando eu apresento a dieta para elas. Então, a pessoa fala assim, poxa, eu chego para a pessoa e falo assim, o que você faz questão de manter na sua vida a respeito de alimentação? Pô, eu adoro churrasco. Então, beleza, vamos manter. Só vamos negociar frequência e quantidade. Porque você não pode ser escravo do seu desejo para tomar decisões alimentares. Então, partindo dessa ideia do saudável, eu também estou respeitando a saúde, não só alimentar, mas a saúde psicológica. Porque se eu estou te elaborando algo que vai te surtar, por exemplo, eu adoro Doritos. Chegar para mim e falar assim, você nunca mais vai comer Doritos. Cara, eu não te contrato. Assim, é incompatível com a minha vida. Então, tem certas coisas que estão inseridas na sua vida através de um apego que você desenvolveu que eu preciso de alguma forma manter ali na tua vida. Não é sair cortando a torta à direita que as coisas vão funcionar, que aí entra essa parte comportamental. Então, assim, poxa, gosto de comer um fast food, gosto de comer um hambúrguer, vamos manter isso na sua vida. Vamos negociar a frequência e quando que você pode executar. O problema é que a gente espera o desejo aparecer e o desejo é o fator decisivo para essa refeição ser executada. Só que quantas vezes na semana esse desejo aparece? E aí ele tende a aumentar. E aí você já entrou num processo de compulsão alimentar e nem percebeu. Então, pensando em performance, pensando em saúde, primeira coisa é o que é muito importante para você, e aí a gente tenta, de alguma forma, negociar aquilo que é importante manter de fato, não só pela sua cultura, porque às vezes vai ser uma confraternização, sei lá, uma pizza de domingo com a sua família, você vai ter que sair com a sua namorada, você vai num restaurante e vai levar marmita, isso é falta de educação, cara. Então, o equilíbrio é o ponto. Para mim, isso já se define como saudável. Agora, pensando em alta performance, a gente tem que destrinchar algumas coisas, né? Talvez a gente possa pensar em alta performance física, alta performance mental, alta performance, sei lá, dar outro exemplo de alta performance. Porque assim, o que é alta performance para um nicho, talvez não seja para outro. Então, se eu estiver pensando em alta performance para um cara obeso que queira emagrecer, talvez o que eu preciso estimular nele nem seja tanto os aspectos de energia. Porque quase tudo aquilo que oferece energia para o nosso corpo tende a fazer o cara ganhar mais peso. Por exemplo, açaí dá muita energia. Só que eu vou falar para um cara obeso tomar açaí antes de treinar. Então, o que eu preciso trabalhar nesse cara da alta performance é esses ajustes na cultura dele, na alimentação que já pertence a ele, trazer algum tipo de satisfação e inserir talvez alguns fitoterápicos ou alguns suplementos onde ele possa explorar um potencial maior. Como, por exemplo, um pré-treino, uma taurina, uma arginina, uma betalanina, uma cafeína. Tudo em níveis adequados, porque também tem aquela banda do aceitável. Por exemplo, eu há um tempo atrás era viciado em café.
Porque eu tinha a ideia de que, bom, mais café, mais produtividade, mais café, mais produtividade, mais café, mais Que é um produtividade. gatilho que muita gente tem, né? Exatamente. Que é os escritórios, né? A vida adulta nos escritórios é muito comum a gente ter isso. Então, você já tem estudos que provam que você deixar o café dentro do escritório aumenta a produtividade dos seus funcionários. Tanto que, no tempo dos escravos, os escravos que roubavam café não apanhavam. Porque ele roubava, mas ele trabalhava mais. Então, o que acontece? O café, ele atua inibindo a produção do seu sono. Tem um receptor no seu cérebro chamado adenosina. A cafeína, ela entra lá e impede você produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, a cafeína entrando nesse receptor, em vez de você produzir sono, você produz a hiperatividade. Só que o que acontece? O seu corpo produziu esse receptor para produzir sono. Aí você mandou cafeína. O que seu corpo faz? Cria outro receptor. O que você faz? Você aumenta o café. Aí ele cria outro receptor. Você aumenta o café. E fica nesse limbo infinito. Você não precisa de mais café, você precisa dormir. Aí chega um ponto que a pessoa desenvolve até uma possível narcolepsia. Narcolepsia é a incapacidade da pessoa se manter acordada por estar tão viciada em café. Se você não der café para ela, ela desmaia. Porque ela tem tanto receptor livre que quando ela vai produzir sono, ela produz muito sono. E ela não consegue se manter acordada. Então, a gente tem que pensar que alta performance é um ponto de equilíbrio também com a parte da alimentação e com a sua rotina. Porque ficar se entupindo de proteína, ficar se entupindo de cafeína, funciona até a página 2. Porque quando o colateral vem, o rebote é muito forte, que é também outra área que eu trabalho, que é essa parte de rebote. Rebote, cara, é muito simples. Consigo resumir isso numa frase. Quanto mais forte você chuta uma bola contra a parede, mais forte ela volta contra você. Seu corpo, ele reage sobre antagonismos, cara. Se você superestimula uma via, você fica inibido a outra. E quando você faz o processo de inversão, você está sensível, porque você não está acostumado a viver nesse mundo oposto. E aí você entra em deseixo, você entra em loucura, você surta, e aí é bem complicado, cara. Então, em alta performance, tudo é equilíbrio, cara. Tudo é equilíbrio. Saúde é relativo, tá? A saúde tem que respeitar as culturas das pessoas. Tem pessoas que vão chegar e falar, ó, você nunca mais vai comer arroz e feijão, cara, beleza. Agora, tem pessoas que eu falo, ó, você não vai mais comer arroz e feijão. Cara, a pessoa, tem certeza? Acho que eu não vou conseguir. Tenho pacientes que foram para um país, sei lá, foi para o Canadá, um país mais bem desenvolvido, com mais educação, menos violência, voltou pro Brasil porque não conseguiu viver sem arroz e feijão. O paladar manda na gente, cara. Você acha que Manda não? mesmo. Total. A culinária, a cultura culinária, ela influencia drasticamente, né? No dia a dia e no que você gosta, porque justamente é o hábito. O arroz e feijão, ele já é um hábito do brasileiro. Exato. O prato feito, por exemplo. Eu que morei no Paraguai, lá não tinha um prato feito igual do Brasil aqui, que já vem aquele arroz, aquele feijão, já vem aquele bife, já vem aquela batata, você já sabe que em qualquer lugar que você for do Brasil, você vai encontrar esse tipo de prato. Sim. E você vai para outro país, você não tem. Você vai lá, às vezes você vai comer uma sopa, você vai comer uma comida típica deles que não gera conexão e você muitas vezes não tem aquele gatilho da satisfação. Você, come isso, mas para mim não é um almoço. E para aquela cultura já é um almoço ou é uma refeição X. Exatamente. Cara, o paladar, ele manda tanto na gente que você talvez nem tenha percebido nisso. Mas esse é seu primeiro critério de turismo. Eu, por exemplo, tenho um certo bloqueio de me permitir ir para a Índia. Por questões sanitárias, por questões culturais. Então, às vezes eu não me permito ir para um determinado local por conta da questão gastronômica. Então, o polo gastronômico, o polo turístico, ele tem que ter algum grau de compatibilidade com a tua rotina alimentar. Por que essa cultura hollywoodiana está muito próxima à nossa cultura? Isso é muito mais fácil para o brasileiro você gerar um desejo do cara conhecer Nova York, por exemplo. Por que em Futian, na China, que é tão lindo quanto a Times Square, você não vai? Porque talvez a questão gastronômica não seja atrativo o suficiente. Então você prefere até pagar mais caro para Nova York, que é o polo mais caro do turismo, porque ele tem compatibilidade com a tua alimentação. Sendo que os dois ambientes são literalmente muito parecidos, geograficamente falando. E isso afeta diretamente na experiência, né? Porque você já pensa, eu vou para aquela região X e eu já sei que lá eu vou encontrar coisas diferentes para eu comer e que você tem uma perspectiva boa, né? Exato. Quando você, dependendo do país, você acaba não tendo você não acaba não alimentando essa imaginação, né? Exatamente. O que eu vou viver, sei lá, você já acaba tendo às vezes até um receio do que uma projeção. Exato. Por que tem tanta demanda turística na Itália, na França? Todo mundo toma vinho, todo mundo come macarrão, todo mundo come pizza. É fácil pra lá. E é bonito.
Então é bonito, é atrativo, É o conjunto. É o conjunto. Então, se a alimentação do seu destino não é compatível com a tua cultura, às vezes é um não que você, num local que você nunca vai conhecer. Fato, fato. E até eu fiquei com uma dúvida da nossa conversa aqui. Para uma pessoa que tem uma rotina corrida, que seja tem no trabalho ou seja um empresário, e ele tem maus hábitos alimentares, ou às vezes ele nem sabe que ele tem maus hábitos. Como que é os primeiros sinais para ele ter saber da compulsão alimentar dele? Quais são os primeiros Tá. sinais da compulsão alimentar? Primeiro, cara, uma pessoa que tem a vida muito, muito, muito corrida, ela já tem duas coisas alteradas no organismo dela. Provavelmente uma desidratação parcial, porque antes de você aprender a comer água, a comer comida, você tem que aprender a beber água e dormir. Então, provavelmente esse cara já tá com sono comprometido, esse cara já tá com a desidratação parcial. A comida é o terceiro pilar que eu tento corrigir, cara. Então, assim, primeiro a gente corrige o sono, depois corrige água, depois a gente corrige comida. Então, assim, quando o cara aprender a dormir e aprender a beber água, corrigir a alimentação fica muito mais fácil. Porque o cara já entendeu que ele tá defasado em outros setores na vida dele. E se ele tá pensando em produtividade e não dorme, ele vai começar a perceber que dormindo mais ele é mais produtivo. Ele vai começar a perceber que hidratado, o raciocínio dele acontece de maneira mais eficiente. E através daí ele vai perdendo, por exemplo, o apego pela cafeína excessiva, por esses alimentos que vão gerar algum tipo de recompensa, que o seu humor fica até mais estável e talvez por isso você não busque refúgio na comida para tentar criar esse ponto de equilíbrio. Porque às vezes a comida, ela é um refúgio emocional. Putz, acabei de brigar com meu chefe, eu vou ali comer um bolo de pote. Talvez você não tomaria essa decisão se você estivesse dormindo de maneira adequada, se você não tivesse possíveis deficiências de micronutrientes, magnésio, ômega 3, sei lá, um monte de minerais aí que são importantes para fazer todo o nosso eixo hormonal. E aí entra comidas, fast food, bolos, sei lá, coisas gostosas para fazer o papel dessa deficiência que você tem. Então envolve uma anamnese. Você tem que entender a dinâmica do dia do cara. Bom, a dinâmica do dia do cara é essa. Onde estão os gargalos? Os gargalos são esses, é isso que a gente vai ter que trabalhar. E aí gera impacto, cara. Porque toda mudança de rotina gera impacto. Você troca de trabalho, você troca de escola, você troca de casa, tem uma certa resistência até você se acostumar. Então você tem que tratar o processo como um remédio a princípio, para depois aquilo começar a acontecer de maneira mais natural. E envolve o que a gente conversou agora há pouco, o organograma. Você precisa roteirizar o seu dia, precisa materializar as coisas que precisam acontecer. Se você depender dos estímulos da fome, da sede e do sono para fazer as coisas, você só vai fazer quando já tiver muito acumulado, cara. A nossa sede está deturpada, o nosso sono está deturpado, a nossa fome está deturpada. Você precisa criar um cronotipo para o seu corpo. E aí, cada pessoa é uma pessoa. Vai depender do quanto de atividade física ela ainda consegue executar, do quanto que ela tem de disponibilidade e praticidade para execução de refeições durante o trabalho dela. É muito individual. Mas, cara, tem diversas estratégias que dá pra gente aplicar. E como que você vê a atividade física nesses pilares? Que isso que eu ia perguntar. Você acabou falando do sono, você acabou falando da água Em e da quarto alimentação. E você vê como a parte, como quarto lugar mesmo, lugar, eu vejo como o quarto esporte? lugar, pensando no aspecto de performance. Por quê? Se você dorme mal, come mal, não bebe água, você tá pagando a mensalidade da academia à toa, cara. Então, não, melhor do que você ser sedentário, tá? Não tô dizendo que, então beleza, se eu não como tal, não justifica eu fazer academia. Não é isso. Mas o ponto é que você tá perdendo um pouco de tempo. Você não tá explorando o real potencial nem do seu corpo, nem da sua mente. E pensando em alta performance, a atividade física é extremamente importante. Porque o estresse físico tende a anular estresse mental. Quando você passa um estresse físico, às vezes o seu estresse mental ele passa a ser meio que insignificante. E a sua percepção de recompensa e expectativa também melhora. Se você toma um banho por tomar um banho, é um banho, por questões higiênicas. Faz um treino de 2 horas e vai tomar um banho. Aquele banho já é recompensa. Então, faz uma maratona de 42 quilômetros e vai numa pizzaria. Você pode ter certeza que essa pizza é muito mais gostosa do que se você não tivesse feito aquela academia. Então, a sua percepção de expectativa e recompensa também melhora. E através disso, para você alcançar o estresse mental, também fica um pouco mais inibido. Porque você simulou recentemente para o seu corpo um outro tipo de estresse que, quando ele é apresentado, a recompensa é muito mais satisfatória. E quando você modela isso dentro do seu corpo,
seus receptores dopaminérgicos tendem a trabalhar a teu favor. Você se torna uma pessoa mais disciplinada. Cara, pessoas que têm atividade física constante na vida delas são pessoas que naturalmente tendem a ser disciplinadas em outros pilares da vida. O sedentarismo ele atrapalha muita coisa, cara. Bruno, então é uma coisa interessante. Como que eu faço para me reeducar nessa questão, principalmente vendo desse lado do nosso cérebro ver a recompensa? Como que eu posso trabalhar a academia, a alimentação, para que ele veja isso como recompensa? Ou é só questão de tempo mesmo, que com o tempo acontece isso? Cara, tem um estudo que é muito louco. Antigamente acreditava-se que a dopamina era o hormônio da recompensa. Na verdade, ele é o hormônio da expectativa. É como se você se sentisse mais feliz antes do que o que você quer chegue. Então, por exemplo, você está muito mais feliz para ganhar o seu salário do que quando ele já caiu na conta. Porque depois que ele caiu na conta, agora você tem o que eu vou fazer com aquele dinheiro. Aí às vezes é pagar conta, às vezes é gastar com o que você não quer, e daqui a pouco você já se joga para baixo de novo. E daqui a pouco você tá perto do dia do pagamento, aí aquela expectativa aumenta, a sua dopamina aumenta e vira esse ciclo infinito. Então o que acontece? Você precisa corrigir a sua percepção de recompensa. Tem um estudo que foi feito, que era um macaquinho. Agora de suco? Isso, já sabe dessa? Mas fala que pode ter que o pessoal não saiba. Tá, o estudo do suco... Eu não sei. Não? Não. Basicamente era o seguinte, embora a gente associe a macaco com banana, a fruta favorita dos macacos é a uva. Né? Não sabia. Então o que acontece? Curiosidade. Os caras fizeram, tipo, uma alavanquinha pro macaquinho puxar e sair o suquinho. E aí lá, pum, tomava. Beleza. Aí o que os caras observavam? Que ao consumir o suco, os níveis de dopamina dele aumentavam. Só que aí os caras foram tentando aprimorar, tá? Em que momento essa dopamina apareceu? Qual foi o pico dela? Então os caras foram modificando esse treino, esse teste. Então os caras começaram a fazer o seguinte: bom, agora ele vai ter que puxar a alavanca 2 vezes para poder sair o suquinho. Então ele puxou uma vez, pum. Aí ele ficou esperando, não veio. Ele pum, puxou de novo, aí veio. Começaram a observar que a pausa entre a primeira puxada e a segunda foi o pico de dopamina dele. Então ele estava muito mais feliz com a ideia de receber do que quando ele já tinha recebido. Era expectativa. E aí o que acontece? Aprimoraram o teste de novo. Fizeram o seguinte: bom, agora não importa quantas vezes ele puxe a alavanca. Ele vai ter que puxar a alavanca quando a luz acender. Então o que acontece? A luz acendia, ele tinha que puxar. E aí recebeu o suco. A princípio, como que ele reagia? Ele não dava atenção para a lâmpada, ele puxava. Pum, não veio. Puxava, pum, não veio. Puxava, pum, não veio. Veio a frustração. Então começou a vir um estresse muito grande. Quando a frustração vem e depois vem a recompensa, esse processo de antagonismo acontece de maneira muito brusca. A sua recompensa é como se fosse um elemento surpresa. Por que a gente gosta de surpresas positivas? Exatamente isso. Você não está esperando, daqui a pouco acontece algo bom e aí a sua dopamina vai para cima. Então, daqui a pouco você já esqueceu aquilo. E a mesma coisa para ele. Então o que ele percebeu? Que só valia a pena puxar a alavanca quando a luz acendia. A dopamina dele ficava alta, simplesmente o fato de ele estar esperando aquela luz acender. Então, o que acontece? Pensando na alimentação, envolve você... Volto novamente a falar de roteirizar a tua alimentação. Porque quando você dá asas à sua imaginação, você vai se permitir idealizar um monte de coisa. Então, assim, se você sabe que a sua próxima refeição é um prato de berinjela, tua fome é aqui. Se você sabe que a sua próxima refeição é pizza, tua fome vem aqui. Porque aí já não é mais questão nutricional, é questão de recompensa. Então, esse tempo entre você ter idealizado, executar essa refeição e a execução dela, a sua fome já foi gigantesca. E aí, nessa pausa, a sua sensação de expectativa está muito grande. Tanto que algumas pessoas que depois comem a pizza não se sentem felizes, se sentem culpadas. Então, a felicidade ela veio na expectativa, ela não veio na execução. Cara, que loucura. Que nem autismo, a gente tem que trabalhar a previsibilidade, então, para poder se alimentar melhor. É exatamente isso, cara. Interessante. Cara, a gente é igual um macaquinho de suco. Não, faz todo sentido. Legal. E dentro disso, Bruno, uma pergunta. Quais alimentos a gente consegue usar, né, na nossa alimentação para aumentar a produtividade? Seja em relação a foco, energia, nosso cérebro. Como que a gente pode trabalhar para sair do nível... Legal, eu já arrumei minha alimentação. Eu não tô no nível -2, eu tô no 0, tá legal. Como que eu faço para chegar a isso em alta performance? Né? Ok. Primeiro que a questão da disciplina ela é muito individual, tá? Então,
essa questão de você dedicar prioridade a determinadas coisas vai muito também do quão importante é aquilo para você. Então, posso falar de ciclismo para você e isso não tem a menor relevância. Então, assim, como que eu vou fazer você andar de bicicleta? Você não gosta disso. Agora, para você me fazer andar de bicicleta não é esforço nenhum. Então, eu preciso entender quais são as suas motivações. Quando eu entender quais são as suas motivações, eu vou tentar trazer o mundo da nutrição para ser compatível com aquilo. Então, se você parte do pressuposto, bom, eu quero ter meta tal, a alimentação que você vai me elaborar vai me ajudar nisso? Às vezes não, mas eu falo que sim. O simples fato dela estar extremamente focada naquele objetivo, o efeito placebo já faz com que ela alcance aquilo. Então, assim, existem suplementações que podem potencializar? Claro. Por exemplo, o ômega 3, ele ajuda no processo de manutenção da bainha de mielina, que é como se fosse uma fita isolante que pega os nossos neurônios e permitem que essas conexões nervosas aconteçam de maneira mais saudável. Tem um aminoácido chamado triptofano, que aumenta os níveis de 5-HTP no nosso cérebro, que aumenta os níveis de serotonina, que como consequência você se estressa menos. Se estressando menos, você tende a cometer menos decisões irracionais ou impulsivas ou de estresse. Você pode utilizar magnésio quelato para você, por exemplo, dormir melhor e quando você acordar, você não acordar com aquela sensação de cansado. Trabalhar uma banda de cafeína. Cara, o café é muito bom, tá? A gente tá falando de café agora. Pô, parece que o café era um problema, mas não é, tá? Então, assim, entre 120 a 240 miligramas de café, você consegue melhorar a sua produtividade. Sua produtividade mental aumenta bastante. Então, seu raciocínio fica mais fluido, você consegue ter novas ideias. Só que quando passa disso, você só vai ter 3 coisas: ansiedade, diarreia e e dente amarelo. É isso que você vai ter. Então, trabalhando dentro dessa banda, a cafeína também é uma coisa que pode te ajudar Mesmo que bastante. seja diária, por exemplo, ou o fato dele ser diária, ele acaba inibindo um pouco. Não, você pode fazer essa dose diária. O que é importante também é definir o horário limite para o café, porque o café ele tem uma meia-vida de 6 horas. Então, se, por exemplo, você dorme 10 horas da noite, sua última dose de café tem que ser 4 horas da tarde. Porque se você... Não que você não vá dormir, você consegue dormir, mas a qualidade do seu sono fica comprometida. E aí, pelo fato de você não ter o descanso devidamente adequado, no dia seguinte você já acorda meio cansado. E aí, pensando em performance, acordar cansado já é um dia que você já começou parcialmente improdutivo. E aí não é tão interessante. Já começou no negativo, né? Começou no negativo. O café não deixa você entrar nos níveis mais profundos de sono? Ele dificulta, porque a cafeína ela é um neuroestimulante, ela te causa algum tipo de agitação, mesmo em estado de coma ali. Então, basicamente, estou dormindo, mas a minha atividade nervosa ela está acentuada. E não é isso que deve estar acontecendo, justamente pelo fato da cafeína trabalhar exatamente no receptor da melatonina, que é o hormônio do sono. Que pode até entrar naquilo que a gente estava comentando, comentei ontem com você, sobre por que o celular pode atrapalhar a nossa saúde, que aí pensa em performance também. Porque a nossa pele, ela consegue fazer síntese de vitamina D, mas tem um outro papel que a nossa pele faz que as pessoas não sabem. A ausência da luz faz com que a gente produza a melatonina, que é o hormônio do sono. Só que, ao contrário da vitamina D, que tem que ser a luz solar para você fazer a produção da vitamina D, a melatonina tem que ser a ausência de qualquer luz. Se agora fosse 10 horas da noite, o fato dessas luzes estarem em contato com a gente, nosso corpo entende que está de dia. E a nossa natureza foi feita para produzir durante o dia e descansar durante a noite. Então, se o seu cronotipo hormonal está deturpado pela exposição excessiva de luz, isso já é um problema. E o que o celular é? Uma luz exatamente no meio da tua retina, mandando informação lá pro seu lobo occipital. Então, o seu corpo entende, está de dia. Só que o celular tem um outro plus. Cara, um vídeo pode te causar tristeza, felicidade, risada. Você deveria estar se preparando para relaxar, cara. E você está tendo gatilhos emocionais que vão fazer que você fique 1 a 2 horas a mais para conseguir alcançar aquele sono. Não dormiu direito, entra na primeira prioridade que eu tento corrigir, sono. Às vezes o sono atrapalha a qualidade do dia da pessoa, que faz com que ela acorde mais cansada, que faz com que ela não tenha o devido rendimento. E por um simples ajuste desse, você já consegue melhorar a performance da pessoa. Interessante. E uma coisa, como que a gente poderia substituir esse hábito, por exemplo? Se eu deixar de mexer no celular durante de dormir e eu começar a ler livro, isso ajuda ou não? Eu entendo que ajuda na parte da luz, mas eu ainda ficaria reativando meu cérebro e isso teria algum problema também ou não? Muito legal, tá? Porque assim, a maneira como você recebe uma informação também influencia. Por exemplo, hoje, as pessoas às vezes assistem vídeo no 2.0. A gente se acostumou, a gente tá viciado em otimizar tempo. A leitura, você tem uma limitação no quanto de informação você consegue receber.
E essa velocidade que seu cérebro está trabalhando talvez seja mais compatível com o momento de você se preparar para relaxar do que você assistir um vídeo no 2.0. Então, ajuda bastante. E eu vejo também que a leitura ela pode ser muitas vezes menos estimulante. Ela Uhum. consegue te passar emoções, né? Porque tá sendo transmitida uma mensagem, mas o vídeo são várias variações, né? A rede social, enfim, o celular em si, ele te dá várias variações. Você tá uma hora numa rede social, daqui a pouco você já tá numa rede de comida, daqui a pouco você já tá vendo roupa, e você tava se preparando pra dormir, só que você esqueceu, porque você já tá vendo várias coisas aí, pô, quero comprar tal coisa, sei lá, eu quero comprar um carro, uma casa, e você já começa a viajar, porque o celular, ele te... Não só o celular, mas a internet, né? Ele te dá um horizonte sem fim. Exato. E oscilações hormonais. Oscilações emocionais. Então, por exemplo, você acabou de ver um vídeo de um gatinho, pô, fofinho, legal, tal. Foi um sentimento. Rodou o vídeo, pronto. Bomba Israel. Cara, é outra emoção. Então, assim, você fica indo do altos e baixos, assim, de 30 em 30 segundos, cara. Somado a essa dopamina da expectativa, o Reels e o TikTok é baseado nessa questão que a gente acabou de conversar sobre expectativa. Você tá muito mais interessado na expectativa do próximo vídeo do que o próprio vídeo quando ele chega. É como se fosse o efeito caça-níquel. Pum. Na hora de rolar o dedo ali, é onde você tá tendo seu pico de dopamina. É o talvez. Isso, só mais um, só mais um, só mais um, só mais um. Você sempre tem a ideia de que o próximo vídeo vai te trazer mais recompensa do que o que você tá vendo naquele exato momento. Porque o próprio algoritmo foi feito para te ensinar, para te orientar a, tipo, eu sei o que você vai querer. Eu sei o que você quer consumir. Então, o próximo vídeo vai ser bom. Então, isso também tende a deturpar nossos receptores de recompensa. Voltando ao assunto da leitura, a leitura, ela também deixa seu raciocínio linear, cara. Porque, assim, se você tá lendo com a cabeça em outro lugar, daqui a pouco você tem que ler aquela página de novo. Muitas pessoas fazem isso. Tipo, ela tá aqui, mas a cabeça, sei lá, briguei com a minha mãe, então minha cabeça em outro lugar. Você já tá na metade da página. Tipo, você leu. Só que você não estava focado naquilo. Daqui a pouco você tem que ler tudo aquilo de novo. Então, a leitura, ela te centraliza dentro da sua limitação de criatividade, porque a sua criatividade está em cima daquilo que você está recebendo. E ela não te deixa sair daquela linha de emoção. Então, é totalmente diferente do celular. O celular, ele vai te oscilar emoções e vai mexer totalmente com a sua dopamina. Já a leitura, não. Ela tá mais compatível ali com o momento do sono. Legal. Muito top. Até uma dúvida que eu fiquei aqui, porque a gente tá falando de nutrição, mas a gente fala muito sobre psicologia, né? Uhum. E tem totalmente a ver. Total. E dentro da grade de nutrição tem psicologia? Tem. A parte da nutrição comportamental trabalha exatamente isso. Legal. Qual a função da comida na sua vida? Então, a gente divide a comida em 3 pilares. Né? O primeiro deveria ser comer aquilo que você precisa, ou seja, pelo aspecto nutricional, que está longe de ser o que a gente usa como critério. Existe o fator socialização e confraternização. Então, por exemplo, a gente está aqui confraternizando. Sei lá, estamos tomando água por cerimônia, poderia ser cerveja, poderia ser coxinha. Então, aqui foi um efeito criado através de uma cultura que o ser humano desenvolveu. A parte psicológica é o que você faz quando você está sozinho. Então, assim, você não está socializando e você não está olhando questões nutricionais. Você está sentado no teu sofá vendo Netflix. O que você comeu no último filme que você viu, você não sabe. Porque você nem usou esses 2 critérios para tomar essa decisão. Você simplesmente fez. Foi pipoca, foi salgadinho, foi chocolate, foi uma caixa de bis, foi uma Coca-Cola, não sei. Então, ali você está tomando uma decisão impulsiva ou de recompensa. Então, a parte psicológica da comida está diretamente ligada, cara. Por que a gente não consegue se desligar de determinado alimento? Sendo que eu consigo esses mesmos nutrientes em outra comida. É só frango que tem proteína? É só ovo que tem proteína? Não, eu consigo isso com outras alternativas. Mas por que você faz questão do frango e do ovo? Talvez uma questão cultural, talvez um apego, um apego afetivo, uma cultura que você construiu. Então, a gente tem que trabalhar, respeitar essa parte cultural, porque a gente vai mexer com essa parte psicológica, e se você mexer com a parte psicológica do cara, ele não vai ter satisfação no processo, e se ele não tiver satisfação no processo, ele não vai ter aderência. Se ele não tem aderência, ele faz isso por 2, 3 meses, daqui a pouco ele volta para a rotina dele. Então, tem que respeitar os limites psicológicos da pessoa, cara. Perfeito. E dentro desse contexto, a pessoa que ela tá passando por algum problema emocional ou de depressão, ela tem mais dificuldade de ter uma alimentação saudável? Tem porque ela tá totalmente desajustada. Assim, não dá pra você exigir disciplina de uma pessoa que tá num nível de estresse
altamente alterado. Tanto que, cara, se seus pais morrem, a gente tem leis que falam, olha, o cara tem que ficar em casa. Você acha que esse cara vai conseguir bater meta, vai conseguir alcançar o máximo do que ele pode, sabendo que o pai dele acabou de morrer? Então, se a gente tá nesse nível de profundidade, melancolia, não, a gente tem que respeitar o momento. E é por isso que não existe protocolo para todo mundo. Não existe dieta que eu chego para você, ó, serve para você, serve para você, serve para você. Não. Porque cada pessoa vai ter um grau de aceitação em cima daquilo, dentro das suas oscilações hormonais e do impacto que aquilo pode gerar na sua rotina. Então, por exemplo, você falou da depressão. Cara, alguns resquícios de que, isso é hipotético, tá? De que a depressão pode se formar pelos hábitos alimentares. Principalmente se a comida está na sua vida com papel de ansiolítico e benzodiazepínico. Então, assim, aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Tô feliz, vou comer. Tô triste, vou comer. Ou seja, se a sua decisão emocional é a comida, daqui a pouco você tem que aumentar a dose. Talvez uma coxinha já não é mais suficiente. Agora a coxinha é a coca. Agora é 2 coxinhas a coca. Daqui a pouco a comida já não consegue mais suprir mais aquilo em você. Por conta daquela expectativa e recompensa que a gente conversou agora há pouco. Agora essa coxinha, essa coca tem que ser substituída por um diazepam. Entendeu? Então, Entendi. o ser humano, ele se acostuma, ele se torna tolerante aos efeitos de determinadas reações dentro do nosso corpo. E quando essa tolerância já está muito alta, aí você tem que ir para um plano B. E aí entra a farmacologia. A farmacologia consegue te colocar no estado de satisfação que você quiser, cara. Então, eu falo para algumas pessoas assim, você sente falta de usar crack? Não, nunca usei. Ok, mas usa pra você ver. Você vai sentir falta todo dia. Porque você se permitiu conhecer um mundo que você não conhecia até então. Então, a gente tem que tomar muita cautela, porque a comida pode te levar para esse caminho, cara. Ela pode te levar a péssimos hábitos, até para as drogas ou para depressão, porque a comida tá na sua vida por um papel que ela não deveria ter. Fato. Interessante. E, Bruno, eu queria entender um pouco, na verdade, agora do seu lado profissional em relação à nutrição, né? Você que empreende nessa área, eu queria entender primeiro como que isso começou, Tá. né? Como que foi esse começo, adquirir os primeiros clientes, o que que você fez, como que foi esse Cara, processo? olha, tem que tomar um gole d'água aqui, porque lembrar do começo é triste, cara. Porque assim, aprender é fogo, né, cara? Não é fácil. Você tem que dar a cara, se não sabe se vai dar certo. E que nem nós dois viemos do varejo, a gente trabalhava com venda de roupas. E, cara, eu ganhava bem. Para uma pessoa que até então não tinha formação, era uma zona de conforto. Só que eu pensei, cara, uma coisa que eu zelo tanto quanto dinheiro é liberdade e poder de escolha, né? E ali eu percebi que eu não tinha. Eu tinha os horários que o varejo queria que eu tivesse. Pô, chegava fim de ano então, Esquece. acabou minha vida, cara. Sim, é do dia 1º ao dia 23 sem folga, 14 horas todos os dias. Não tem Não tem massagem. não tem massagem, cara. As crianças do Vietnã choram quando vê as nossas histórias. E aí, cara, eu pensei, bom, eu tenho que buscar alguma coisa. E talvez a nutrição, pra mim, atende tanto essa questão do poder trabalhar por conta própria e eu poder ter essa autonomia de como quero trabalhar os meus métodos, sei lá, estudar e fazer tudo do meu jeitinho, digamos assim, né? E aí eu já estava formado no último ano que eu tinha me formado, eu ainda estava na loja e eu pensei, cara, se eu estiver na loja, que pode ser o meu porto seguro, e tentar trabalhar para mim sem usar full time disso, eu vou sempre utilizar isso aqui como um refúgio. Então o que eu fiz, cara? Eu vou trabalhar aqui até formar um caixa que eu consiga sobreviver aqui por pelo menos uns 12 meses. Falei, bom, vou montar um caixa bacana, vou bater meta, vou juntar dinheiro, tal. Beleza. Tchau, varejo. Olá, mundo nutricionista. E aí aqui, cara, a primeira coisa é fazer cartela de cliente. E, cara, começar, muitas das vezes você tem que se prostituir. Preço, tempo, condutas, enfim, um monte de coisa que você espreme o máximo que dá para você fazer sua primeira cartela de cliente. Enquanto isso, eu tô sobrevivendo com aquele caixinha ali que a loja me deu. Mas ali eu já pedi as contas, tipo, saí. Porque eu pensava, cara, eu não posso ter a loja como amparo porque eu não vou estar full time aqui. Eu preciso estar com a cabeça 100% aqui. E quando eu já estou na situação,
você se permite ser mais criativo, você se permite analisar os seus erros, analisar os seus gargalos, analisar suas possibilidades, aonde que você pode expandir. Porque se você tem isso aqui te pagando bem, cara, você nem abre o olho dos reais problemas do que você precisa ali para trabalhar por conta própria. Então, eu comecei a trabalhar por conta própria mesmo no finalzinho de 2017 para 2018. E ali eu já sabia, cara, eu quero trabalhar por conta própria. E aí, para quem tá começando, eu até sugiro que faça exatamente o que eu fiz no começo, cara. Coworking. Tem diversos lugares que você pode alugar o espaço, que já tem uma maca, que já tem balança, que já tem uma mesinha, às vezes até notebook. Tem assim, tem todos os graus de salas que você pode trabalhar. Lá você pode pagar por horário, você pode pagar por mês, e aí conforme você vai construindo a sua cartela de clientes, você vai definindo como fica mais agradável fechar esses contratos com esses espaços. Mas no começo, cara, é aceitar que você não vai ficar rico, cara. Assim, pensa o seguinte, cara, amanhã tem que estar melhor do que hoje, mas assim, seja justo com você. Porque se você criar altas expectativas e não saber lidar com as frustrações, você volta pro teu porto seguro. E lá você tem 13º, férias, se for mandando embora 6 meses de seguro-desemprego, né? Então, é confortável. E eu falei, cara, eu não quero isso. Eu prefiro não ter férias, prefiro não ter 13º para ter liberdade. Que é exatamente por isso que eu tô aqui sentado hoje. Se eu não tivesse liberdade, talvez eu não estaria aqui conversando. Então, e no começo é muito difícil. Cara, as primeiras consultas eram R$50. Eu só pagava os meus custos. Mas eu precisava de gente para o cara sentir resultado, sentir satisfação para ele começar a me indicar. Que na área da nutrição é isso, cara. É indicação. Assim, poucas pessoas chegam em mim porque, poxa, olharam o meu Instagram e falaram, olha, quero fechar com o cara. 90%, assim, tem esses casos, mas 90% dos casos é indicação, cara. Tipo, alguém que mudou a vida, mudou os hábitos, e quando se trata de resultados, eu falo que as 4 principais métricas de que você tá tendo resultado é roupa, foto, espelho e fofoqueiro. Então, o cara começou a mudar muito rápido, o pessoal, aí, tá fazendo o quê? Tá usando droga? Tipo, tá... Aí a pessoa enche a boca, ela fala, não, tô passando um nutricionista. Porque às vezes até um status fala isso, né? Então, tô passando um nutricionista. Tá, passa o contato. Aí, beleza. Daqui a pouco já fechei mais um negócio. E aí vira um processo exponencial. E aí, dessa demanda começar a aumentar, você cobrava 50, agora você cobra 70 na consulta, que você cobra R$100, cobra 120, cobra 150, você vai freando essa demanda, aumentando o teu preço. Mas leva tempo, cara. Ainda mais, dada a pandemia que apareceu, que nem trabalhar eu podia. Então, que auxílio emergencial eu tive pra poder pagar as contas? Quem segurou as contas em casa foi minha esposa, cara. E aí que veio a ideia do home care. Cara, o home care, eu percebi que na pandemia você fala para as pessoas, fiquem em casa. Elas ficavam bravas. Agora você não tira elas de casa. Porque elas viciaram em fazer home office, em pedir delivery, em assistir Netflix. Se ela puder fazer tudo dentro da casa dela, ela faz. Ela paga a conta na casa dela, ela assiste filme na casa dela, tudo ela faz na casa dela. Ela recebe o mercado na casa dela. Exato. Então, eu falei, cara, se tem delivery de tudo, eu vou ter que fazer delivery de mim. E aí eu comecei a me entregar na casa das pessoas. Falei, bom, qual que é seu CEP? Qual que é a sua disponibilidade? Através daí eu vejo os meus custos, elaboro os meus preços e vou executar o atendimento. Fora que isso, para mim, foi essencial para aumentar a retenção das pessoas. Porque quando eu tinha clínica, eu marcava com a pessoa. Ela, ruim imprevisto, não vai dar pra ir. E quando eu falo, vou na tua casa, qual que é a sua desculpa pra não me receber? Você não vai estar em casa? Por que você não vai estar, entendeu? E mesmo que ela não esteja naquele dia, pra remarcar de novo, fica muito mais fácil também. Então eu corrigi diversos gargalos. E aí, pensando até em público majoritário, como a nutrição majoritariamente é mulher, que é o que a gente estava conversando agora há pouco, talvez esse sistema de home care não funciona muito bem para mulheres. Pela insegurança de entrar na casa de uma pessoa estranha, né, questões culturais, de abuso, enfim, né, não é confortável para uma mulher ir na casa de outras pessoas. Então, como eu já sou homem, no meio da nutrição, já sou minoria, eu oferecer esse tipo de serviço foi um diferencial. Então, eu atendo as possibilidades de uma pessoa que talvez nem consiga ir numa clínica por conta do horário comercial, porque trabalha, porque estuda, só consegue estar em casa à noite, sendo que eu, no horário da noite, consigo ir lá até a casa da pessoa e executar o devido atendimento que ela precisa. É uma comodidade, mas ao mesmo tempo é uma grande solução. Porque cada vez mais
tudo que a gente falou aqui foi referente a muita parte de performance, de tempo, de facilidade. E você ter enxergar esse problema e entregar essa solução, e é uma solução saudável, é uma forma que você realmente tem um grande diferencial, e fora a prestação de serviço, né? Então, quando a gente vê que pô, a entrada de um nutricionista no mercado é difícil, porque, querendo ou não, quando você não cobra nada, cobra nada entre aspas, né? Pelo que você estudou, você cobra, sei lá, R$ 50 uma consulta, teoricamente você tá dando o seu conhecimento. Mas ao mesmo Exato. tempo você tá trocando ali porque você tá ganhando experiência. Exato. Então você abriu mão daquele período para construir uma autoridade. Então, todo o processo acadêmico, todos os cursos que você fez de especialização, e fora o que você viveu, que cada cliente é único, e aí você foi construindo essa base, e você conseguiu transformar esse gatilho de toda a sua expertise e conseguir entregar em casa, cara. Isso é um grande diferencial mesmo. E quem quer seguir carreira empreendendo, ou, sei lá, se tornando um empresário nessa área, paciência, cara. Muita paciência. Assim, eu ganhava na loja 3, 4 mil por mês. Para fazer meus primeiros R$ 800 trabalhando por conta própria, foi mais de um ano de trabalho. Ou seja, eu recebia menos de um salário mínimo durante uma janela de 12 meses. Por isso que eu fiz aquele caixa na loja, justamente para lidar com um cenário de incerteza. Você teve bastante equilíbrio emocional mesmo, hein? E aí envolve também educação financeira, cara. Porque assim, você tem que viver num limite muito baixo. Você não pode sair todo fim de semana, você não pode comprar roupa de luxo, você não pode, eu gosto de videogame, ficar comprando jogo toda hora. Então você tem que enxugar o máximo de seus custos, porque o dinheiro que você tem, ele tem que estar aqui para resolver quando o fluxo aqui acabar. Pelo menos para você ganhar oxigênio para poder pensar e entender o que você precisa fazer. Tem que fazer o quê? Melhorar meu Instagram, tem que melhorar meu site, tem que melhorar minha comunicação, tem que melhorar meus métodos, tem que estudar mais. E nisso você tem que ganhar tempo, cara. E aí o dinheiro aqui, ele é um band-aid para segurar uma hemorragia às vezes. Somado que logo depois que eu comecei a ganhar um mero salário mínimo, já veio a pandemia. Então, cara, tem que ter muita paciência. Paciência, sanidade mental e educação financeira. Se você quer ir para esse caminho aqui, você tem que ter educação financeira. Se você é o cara que gosta de ir pro barzinho todo fim de semana, se você é o cara que gosta de ir pra baladinha todo fim de semana, essas coisas são caras, cara. São muito caras e você precisa de fluxo de caixa quando aqui estiver falhando. E esses momentos vão aparecer. Quando eu achei que não ia aparecer, veio uma pandemia. Então... E é legal você falar isso, porque dificilmente... faculdade de nutrição te ensinou isso? Não. Surreal que não, cara. Talvez o que eu sei disso foi motivação própria e um pouco da cultura de casa. Nisso daí eu posso até agradecer um pouco, porque a gente nunca viveu luxúrias, ou por exemplo, eu mereço, vou passar no cartão e parcela em 12. Não, isso aí nunca existiu. Então, uma vez eu ouvi uma frase que paladar não retrocede. É muito difícil andar de ônibus depois você já andou de carro com ar-condicionado. Então, assim, quando você vai subindo o seu padrão de vida, é muito difícil você descer ele de novo. Então, você tem que viver numa zona mais baixa para conseguir fazer o seu ganha-pão estar sólido o suficiente para quando lá na frente, aí sim você conseguir subir um pouco mais o seu padrão de vida. Porque se você inverter isso aqui, cara, você vai ter mais passivos do que ativos. E tem um olhar real da situação, né? É o quê? Você quer o retorno da experiência agora? Você quer manter o que você é hoje, né? Supondo que, vamos dar o seu próprio exemplo, que você estava no varejo, você tinha um padrão de vida e você trocou todo esse padrão de vida por um propósito. Sim. Que era ter uma carreira. Exato. Então é importante ter essa visão também, porque você não pode comparar uma coisa com a outra. Porque, querendo ou não, você tinha aquele outro, você tinha aquele salário, porque você queria. Você começou, você teve uma história, você gerou know-how e você conseguiu ser especialista, por exemplo, em vendas. Agora, quando você não é nada, você tem que partir do zero. Exato. E, cara, começar sem orientação, como você falou, a faculdade não ensina, né? Tem áreas que vão começar de especialização que podem te ajudar, vão te dar uma noção básica de empreendedorismo. Mas, cara, não existe receita do empreendedorismo, essa é a questão. É tudo tentativa e erro, cara. Então, talvez o que funciona para mim não funcione para outras pessoas. Então, a gente também tem que ter responsabilidade de assumir que também é o quanto você é aberto a risco.
Eu sou um cara aberto a risco. Então, tem pessoas que não dormem se no dia seguinte, por exemplo, não conseguir um cliente a mais. Porque talvez ela fez um padrão de vida que dependia de um cliente a mais que ela nem tem ainda. Então, a minha exposição a risco, ela é muito grande. E eu sempre gostei de viver nessa intensidade, porque uma vez que você tá nela, cara, a responsabilidade já tá criada. Aí agora, como que eu posso extrair o melhor disso? Então, envolve perfil. Porque se todo mundo tivesse esse perfil, não teriam pessoas trabalhando CLT, né? Todo mundo seria empreendedor. Eu acho que é uma coisa que você pode aguçar, você pode descobrir que às vezes você não tem, mas talvez não seja o perfil da pessoa. Talvez se o cara vai comprometer o sono dele por não saber se no dia seguinte ele vai ter salário, porque eu não tenho salário. Se eu trabalho, eu ganho. Se eu não trabalho, eu não ganho. Então, eu tenho uma Você ganha pelo que ideia. produz, né? Eu tenho uma ideia de como que vai ser daqui pra frente. Mas não sei, cara. Daqui a pouco cai mais uma bomba em outro país. E aí? Eu não sei como isso vai afetar o meu mercado. Queria ser, sei lá, uma inteligência artificial que substitua o meu trabalho. E aí? Tô com as calças baixadas, cara. Eu acho impossível essa parte da IA nesse momento, mas eu entendo. E tem que ter disposição para correr esse risco e enfrentar o propósito. E saber que essa visão de, pô, eu não sei o dia de amanhã, eu posso ter uma previsibilidade, mas eu não tenho uma certeza. Quando você quer escalar para outros níveis, basicamente em qualquer área que você tiver, para ter todos os benefícios da liberdade, de ter um ganho a mais, de você ter uma construção empresarial, você vai correr esse risco. Hoje, quantos empresários têm uma certeza de quanto ele vai faturar no final do mês? Exato. Ele pode ter uma previsibilidade, mas imprevisto acontece. Até o seu cliente que assinou ali, vou ficar 5 anos com você, Bruno, um exemplo. Vou ficar 5 anos com você. Amanhã ele pode acontecer algo pessoal na vida dele, ou profissional, e ele rompeu o contrato. Cara, deixa eu te falar um negócio aqui bem curioso. Eu precisava de fazer algum tipo de renda complementar, porque a nutrição talvez não estivesse sendo suficiente. E aí entra um fato bem curioso aqui no começo. De dia, eu era nutricionista. À noite, eu vendia cerveja em porta de estádio ou na Augusta, Cara, por que exemplo. louco. Então, assim, eu fazia minha própria demanda. Adoecia a galera à noite pra depois... Então, cara, às vezes você tem que passar por coisas que você nem imagina, né? Pô, eu tomava mata-leão de GCM na hora do confisco, cara. Então, assim, mas eu precisava de uma renda a mais do que o trabalho de nutrição, porque eu não queria voltar para aquele Porto Seguro, porque eu sabia que se eu voltasse para lá, eu poderia ter aquela ideia do, cara, eu vou ficar aqui mesmo porque não vai funcionar. E esse é o pior pensamento que você pode ter, cara, porque você tem que estar full time naquilo que você acredita para entender o que você tem que corrigir, cara. Se você desiste nas fraquezas que o seu trabalho, que a sua carreira vai apresentar, você frustra, cara. E aí você busca sempre o caminho da segurança. E eu não queria segurança. Queria liberdade, queria prosperidade. E o remédio é amargo, cara. Pra conseguir isso, o remédio é amargo. Hoje, claro, tô muito melhor do que no começo. As preocupações mudam, mas os problemas continuam existindo. O fato que eu já me eduquei para lidar com eles. E daqui para frente, cara, fica muito mais fácil de tocar isso com leveza. É muito mais o lado de lidar com a frustração, porque conforme você vai crescendo, os seus problemas eles também vão, né? Mas não no sentido de quantidade, da dimensão do problema, né? Às vezes você tinha, há 5 anos atrás, um problemão, hoje é um probleminha. Exato. A escalabilidade é totalmente diferente, mas é justamente ter essa visão e saber lidar com frustrações, independente da área, né? Eu achei legal isso. E parabéns aí por toda a garra para ser quem você é hoje. Cara, é diferente. E é legal compartilhar isso com as outras pessoas, porque muitas vezes não consegue ter acesso a uma informação dessa, não sabe o que fazer diferente, não sabe como inovar. E o Brunão tá aí dando o caminho das pedras pra todo mundo, cara. Muito bom ouvir você e parabéns pela sua trajetória profissional, Brunão. Que isso, Me cara. impressiona cada vez mais que eu te ouço. Que isso, cara. Eu que agradeço aí as palavras, tá? E é o que você falou, cara. Tem que seguir tem que ter exposição, tem que entender o caminho das pedras. E nada é garantido, cara. Nada é garantido. Eu penso o seguinte: conhecimento, comunicação e força de vontade não são garantias. Mas você pode ter certeza que numa janela de 5 anos, você pode ter certeza que você vai estar melhor do que no primeiro dia.
porque as portas se abrem. Não é possível que você não vá coletar nada, tá? Talvez as pessoas tenham uma ideia deturpada de meritocracia. Acho que assim, só tem mérito o Elon Musk, que é o mais rico do mundo. O resto não tem mérito. Não, não é isso. A ideia é que se você se esforça, é natural que algum resultado vai aparecer. Você não pode ficar bilionário, milionário, mas pode ter certeza que seguindo o caminho de uma boa comunicação, força de vontade e conhecimento, em 5 anos você vai estar melhor do que você estava 5 anos atrás. Só um fato. Seja para qual área que você for seguir, cara. Porque você vai obter aprendizado no processo. Show. É isso aí. Pô, Brunão, foi massa demais ouvir você bater esse papo aí. Eu gosto pra caramba de conversar com você, até porque você é um cara que tem muito fundamento e muito conhecimento. E eu sou um cara que eu sou muito curioso, e eu fico perguntando o porquê de tudo. Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Meu pai até achava que eu ia ser advogado, né, quando eu era criança. Mas é legal porque sempre que a gente pergunta por que, você explica e você consegue dar fundamento e explicar como o nosso cérebro funciona, como as coisas funcionam, então isso é massa. Obrigado aí por esse bate-papo, por participar aqui do Eu Pumpcast. que agradeço o espaço, cara. Desejo o máximo de sucesso pra vocês. Rever você, Pedrão, nessa situação reforça exatamente o que a gente estava conversando até aqui, cara. Se a gente olhar pro Pedro e pro Bruno de 8 anos atrás, talvez a gente nem acreditasse que esse momento hoje estaria acontecendo. Isso é fato. Isso é fato. Esses são poderes de escolhas, de lidar com frustrações, de saber também pôr o pé no chão, saber onde a gente tá e almejar cada vez mais. Exatamente. E arrepiou, cara. Arrepiou que você fez eu pensar numa coisa que realmente é maluco. E muito bom te ter aqui, Brunão. Uma satisfação enorme. E, ó, tem muita coisa que a gente quer falar com o Brunão ainda, viu? Esse podcast aqui ficou pequeno pra nós, mas a gente vai pensar em alguma coisa pra trazer, porque o Brunão, ele é da parte de tecnologia, cara. É muito brainstorming aqui que pode acontecer. E, Brunão, pode ter certeza que essa foi a primeira de muitas visitas que você fará pra nós aqui, Poxa, cara. fico honrado de ouvir isso, cara. E espero participar mesmo, porque não só por isso, mas uma satisfação imensa ver vocês aqui. O papo é muito agradável. Eu esticaria o chiclete aqui a noite toda. Facilmente. Muito show. Legal. Brunão, se quiser comentar alguma coisa aí pro pessoal, umas últimas palavras, senão compartilha um pouco das suas redes sociais aí, o pessoal te achar. Bom, rede social, eu movimento mais o Instagram, que é nutricionista_Bruno Araújo. Lá eu vou lançar vídeos de diversos tipos de assuntos. Outra rede social que eu assumo que eu preciso movimentar um pouquinho mais, o TikTok. Então, aí é nutricionista, Bruno Araújo, tudo junto. E às vezes eu acabo lançando uns videozinhos lá por lá. Cara, o que eu tenho pra dizer pras pessoas é que, assim, daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. E se você não arruma tempo pra cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo pra cuidar das suas doenças. É isso. Top. Boa. Anota aí, Top pessoal. demais. Brunão, obrigado pela visita. Obrigado, cara. Tamo juntasso, viu? Valeu demais, Brunão. Valeu, cara. Caraca, top. Valeu, gente. Até a próxima. Não esqueça de curtir, compartilhar e seguir o nosso canal. Isso aí, valeu!